What the fuck? God. Agora que eu já chamei tua atenção, pecadorzinho, bora aqui abrir Salmos, pega a tua Bíblia, abre Salmos aqui, para ver se a gente tira da tua vida este espírito de prostituição. Vai, cuida. Aí, gurizada, ó. Aqui é o Amaral. Estou em frente ao portão da UPF a respeito do outdoor do Lula. Pasmem, é verdade. Exatamente em frente ao portão da UPF. Tá prontinho aí para nós fazer ela pegar fogo aí durante a noite aí. Tá? Um abraço aí.
Professor, bom dia. Bom dia, pode falar. Então, é porque com a nova atualização do AVA, para cada professor foram criadas duas pastas de cada disciplina, uma para a turma A e uma para a turma B. Aí, na hora que o senhor está postando as coisas, está indo só para a turma A, não está sendo postada na parte da turma B. Aí, por exemplo, a última aula que o senhor postou está aparecendo só para a turma A. O pessoal da turma B não está tendo acesso. Júlia, como eu estou dando aula para a turma A e B, né, eu achei que se eu colocasse ali no AVA uma turma referente a SIC7, todos vocês iriam ver. Mas então eu faço isso, eu coloco hoje na turma B, sem problema nenhum, as duas aulas, a anterior e essa aqui. Tá? Tudo bem, então. Muito obrigada. Sem problema nenhum. Tá? Muito obrigado pelo aviso, tá, Júlia? Imagina.
Bom, vamos começar. Bom dia a todos, né, inicialmente. Né? Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Bom dia, estamos sim, professor. Tá bom. É um prazer estar com vocês. Bom dia, né? É um prazer estar com vocês aqui, né? Dessa forma remota. Até que todo mundo esteja vacinado, talvez a gente não tenha outra opção mesmo de continuar desse jeito, né? E se protegendo aí, mantendo as medidas de prevenção. Bom, nós temos dois assuntos hoje a apresentar. Um relaciona-se a um paciente que tem neoplasia, está fazendo quimioterapia e evolui com efeitos adversos, né? E o outro é como que a gente aborda um doente com glicemia elevada que é hospitalizado, né? Como é que a gente vê isso, como é que a gente aborda. Então, são duas aulas distintas. Eu vou apresentar as aulas para vocês, as duas em sequência, e logo a seguir, ao final, a gente abre o microfone para vocês e vocês podem escrever no chat depois também para eu ver, e a gente discute os dois assuntos. Está combinado? Nós temos daqui a 15 dias a nossa avaliação. Essa avaliação vai ser por via remota também, e ela vai incluir esses dois temas de hoje e o outro tema que já foi colocado também, que é a anemia, tá? Onde tem uma gama ali de possibilidades, também fazem parte da prova. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu só vou interromper o vídeo aqui, que é o meu vídeo. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai lá. Professor, Pode falar. já foi decidido que vai ser via remota a prova? Não foi decidido. Eu estou falando. Eu diria, então, vamos corrigir as palavras, então. Será o mais provável, tá bom? Vamos aguardar. Essa decisão é uma decisão da coordenação do curso, tá? Certamente Sim. vocês serão avisados. Muito obrigado. Tá? Bom dia. Então, não posso afirmar nada. Isso é uma decisão da coordenação. Tá bom? Show, obrigado. Então, vamos lá. O primeiro tema é esse aqui, né? É um caso clínico, apenas para ilustrar, né? Um paciente idoso, uma paciente idosa feminina com queixa de dispneia e febre, né? Esse caso é um caso real e antecede aí essa nossa pandemia da Covid, né? A paciente relata ser portadora de tumor de laringe em tratamento quimioterápico. Há uma semana fez ciclo de químio. Refere início de dispneia progressiva e febre a 48 horas e diminuição do volume urinário. Quer dizer, febre, está fazendo quimioterapia, passou a ter dispneia, febre a 48 horas, diminui o volume urinário. Quer dizer, comprometeu o estado clínico e ela está vindo para atendimento. O restante da história, sem maiores significados, né? Aqui o exame físico na admissão, sinais vitais, 100 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 110, temperatura axilar de 38, frequência respiratória de 18, lúcida, hipocorada, nictérica, algo desidratada, cânula de traqueostomia posicionada. Ela tinha uma cânula de traqueostomia definitiva, que ela fez uma laringectomia radical por conta do tumor, né? E aí tinha uma cânula de traqueostomia metálica posicionada. Ritmo cardíaco regular, murmúrio vesicular audível bilateralmente, roncos esparsos, abdômen flácido, peristalse presente, sem megalias, membros inferiores sem edemas, e no pronto-socorro foi puncionada uma veia profunda, uma punção de jugular interna direita. Isso aí fez com que a doente foi encaminhada pela emergência para a unidade de terapia intensiva. Com esse raciocínio, né, com esses dados clínicos, nos permite o raciocínio de que a paciente agravou seu curso clínico e talvez relacionado à quimioterapia. Está fazendo um quadro infeccioso, né, a doente apresenta febre, comprometendo o estado clínico e provavelmente, ou como se sugere, talvez envolvimento de via respiratória. Não podemos afirmar isso ainda, vai depender de dados complementares. Ela trouxe um hemograma feito há 3 dias no ambulatório. Esse hemograma está aqui, né, para controle ali da quimioterapia.
Esse hemograma mostra anemia, uma hemoglobina baixa, hemoglobina de 7,6 gramas por decilitro, né, da hemoglobina, uma série branca com 1.790 leucócitos, ou seja, leucopenia, e também plaquetopenia com 69 mil plaquetas. Então, um hemograma com anemia, leucopenia e plaquetopenia, como está colocado aqui no slide. Bom, então nós temos aí um hemograma que mostra comprometimento das três séries, né? Vermelha, branca e número de plaquetas, provavelmente relacionado à quimioterapia. O que isso tem a ver com o que está acontecendo com o paciente agora? Será que a gente consegue juntar essas informações? O tratamento da neoplasia de laringe inclui a cirurgia, né, no caso aí da paciente, uma cirurgia radical, né, tanto que ela tinha uma cânula de traqueostomia definitiva, metálica, inclui também a radioterapia e inclui a quimioterapia. A paciente estava fazendo ciclos de quimioterapia. Então, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, que é o que a paciente está fazendo. Complicações relacionadas à quimioterapia. Normalmente não, isso é o correto, né? Que esses doentes sejam acompanhados pela oncologia e, naturalmente, quando usam drogas para tratar o câncer, né? Essas drogas apresentam efeitos adversos. Esses efeitos adversos são monitorados pelo colega da oncologia que orienta o paciente a avisá-lo ou até procurar um setor de emergência quando aparece uma complicação de maior risco, né? Aqui tem um slide falando das complicações da quimioterapia. A gente tem complicações que podem ocorrer logo após a administração das drogas, né? Tem complicações que a gente coloca como imediatas, no intervalo de uma semana a 3 semanas, complicações tardias e complicações ultratardias até anos subsequentes à quimioterapia. No nosso caso em questão, a gente vai focar aquelas complicações que estão relacionadas ali, colocadas como efeitos imediatos, quer dizer, 7 a 21 dias. Isso chamou a atenção já no primeiro item ali, mielossupressão, granulocitopenia. Quer dizer, eu posso usar drogas, né, para tratar a neoplasia, e essas drogas podem levar a efeitos adversos. Dentre esses efeitos adversos, podemos ter anemia, leucopenia e a plaquetopenia. Podemos ter graus maiores desses efeitos adversos, levando a granulocitopenia. Então, olha só, o hemograma que foi repetido na admissão apresentava 200 leucócitos, ou seja, a paciente agravou o grau de leucopenia, agravou o grau de granulocitopenia. Tentando juntar essa neutropenia significativa com a febre que a paciente está apresentando e o comprometimento do estado clínico da paciente, nós podemos caracterizar esse quadro, quer dizer, paciente com neoplasia, fazendo quimioterapia, apresentou febre, tinha um hemograma com leucopenia e agora está com 200 leucócitos, estado clínico comprometido, inclusive levou o paciente para o CTI. Nós chamamos isso de neutropenia febril. Esse quadro, chamado de neutropenia febril, é uma emergência médica. Emergência médica. Normalmente, os pacientes... Então, voltando ao que eu já falei, normalmente os doentes que fazem quimioterapia para tratamento de neoplasia são orientados a, caso apresentem febre, fazer contato com seu médico. Muitas vezes, caso apresentem febre, se direcionar para um setor de emergência para ser avaliados quanto à possibilidade de infecção e quanto à possibilidade de neutropenia febril. Se nós encontramos um número muito reduzido, né, de forma significativa, de leucócitos, de granulócitos, junto com a febre, nós caracterizamos como neutropenia febril. Então, esses doentes eles devem ser hospitalizados. No caso em questão, a paciente, inclusive, apresentava dispneia e diminuição do volume urinário, ou seja, uma doente que agravou o seu curso clínico, foi colocada no CTI para que as medidas pudessem ser oferecidas, mas esses doentes devem ser hospitalizados e imediatamente providências devem ser tomadas em relação a esse quadro.
eu diria para vocês que a neutropenia febril ela equivale a uma infecção grave, equivale a um quadro de sepse. Então, a gente tem que ter um senso de urgência, de emergência, para poder tratar essa condição. E o que aconteceu, né, com a nossa paciente? Ela evoluiu com um quadro de piora da dispneia, com insuficiência respiratória aguda, teve que ser levada para o CTI e ser oferecido a ela as medidas de suporte à vida, incluindo aí a ventilação mecânica. Como curiosidade no caso, esses pacientes que têm laringectomia radical, que tem uma cânula metálica posicionada, nós não conseguimos ventilar com essa cânula metálica posicionada. Então, nós temos que retirar essa cânula, colocar uma cânula de plástico, uma Portex, para poder acoplar a paciente ao ventilador. Lembra vocês também que todo doente que interna com um quadro infeccioso, a gente deve procurar o foco de infecção. Então, uma atitude imediata é coleta de culturas para e tentar identificar o micro-organismo envolvido, né? Mas já devemos, desde o início do quadro, iniciar um esquema antimicrobiano empírico apropriado. Quando a gente está diante dessa situação, o neutropênico febril, muitas vezes a gente não encontra um foco de infecção, né? Claro, quer dizer, a urina não tem piúria, o doente não tem um raio-x com condensação, não tem lesões de pele que eu possa caracterizar ali como uma porta de entrada, uma celulite. Então, algumas vezes nós atendemos pacientes que preenchem critérios para neutropênico febril, aonde o foco da infecção não está claro, né? E isso pode ocorrer nesse doente, porque quando você tem uma diminuição significativa de neutrófilos, né, granulocitopenia significativa, você pode ter invasão de bactérias na corrente sanguínea, causando a infecção através de quebra de barreiras naturais, né, da nossa pele, da nossa mucosa, inclusive do trato gastrointestinal, causando essa infecção grave. Então, a conduta, nesses casos, mesmo que a gente não tenha ali a possibilidade de um foco de infecção, nós vamos tratar neutropenia febril como uma infecção grave. Isso é sinônimo de coleta de culturas e início de um esquema antimicrobiano empírico adequado. No nosso caso em questão, como a doente tinha uma traqueostomia, uma cânula metálica posicionada por uma laringectomia radical, é óbvio que a primeira opção que todos nós teríamos é achar que a doente está fazendo um quadro de infecção respiratória, uma pneumonia, né? Secreção em via aérea, raio-x com condensação, só que esse caso não tinha critério para isso. Ela tinha dispneia, mas não tinha ali secreção amarelada, purulenta, a imagem não mostrou sugestiva de processo pneumônico, então a gente não estava claro ali o foco da infecção. Mas isso não exclui a gravidade do problema. O neutropênico febril merece ser internado, coleta de culturas e, no intervalo de tempo de 1 hora, o início de um tratamento empírico com antimicrobianos de maneira adequada. Bom, está aqui o que foi feito. Suporte ao paciente grave na UTI, coleta de culturas, qual antimicrobiano, que é o que eu acabei de comentar. Nesse caso, no neutropênico febril, essa escolha nós vamos escolher culturas, obviamente, para mais adiante a gente tem a informação da possibilidade do micro-organismo que está causando a infecção, mas no neutropênico febril, a escolha do antimicrobiano recai nesse momento, ou para uma cefalosporina de 4ª geração, que é o cefepime. Então, nós vamos escolher cultura e, dentro de um intervalo de 1 hora, iniciar a cobertura com o cefepime. Então, essa é a conduta que nós devemos ter frente ao neutropênico febril. Ser hospitalizado, colher cultura, iniciar, no intervalo de tempo de 1 hora, a cobertura com o cefepime. Uma outra questão a ser colocada também é que o doente está fazendo esse quadro grave exatamente por conta da neutropenia severa, né? Da granulocitopenia severa. E a pergunta
é o que eu posso fazer para minimizar esse problema. Existe uma relação entre o curso dessa infecção grave e o grau de neutropenia, de granulocitopenia. Se o doente melhora, quer dizer, o que eu estou fazendo é tratar essa infecção grave, policultura, iniciei o cefepime. Nos dias subsequentes, caso ocorra melhora dessa neutropenia, o doente tem uma chance maior de sair. Caso essa neutropenia, essa granulocitopenia continue de maneira severa, eu estou tratando a infecção, eu estou tratando de maneira correta, né? Já prescrevi o cefepime, mas a chance do doente sair ela fica diminuída, porque eu não consegui melhorar o grau de neutropenia, de granulocitopenia. Então, o que nós podemos fazer para minimizar esse problema? Aí, quando eu admito esse doente pelo setor de emergência ou pela UTI, o que nós podemos fazer? Então, o que nós vamos fazer, que eu vou falar agora, naturalmente depende. Você pode estar de plantão na emergência ou no CTI, admitir um neutropênico febril, o que você vai fazer? Você vai se reportar ao colega que está acompanhando o caso, que é o oncologista, e conversar com ele, né? Pode ser um oncologista, pode ser um hematologista. O que estou falando aqui poderíamos estar diante de um linfoma, né? Eu vou me reportar ao oncologista ou hematologista, né? E dizer, olha, o doente está aqui, está neutropenia febril, granulocitopênico severo, coriculturas, iniciei o cefepime. Ele vai dizer para você, ok, está tudo certo. E você vai perguntar a ele, o que nós podemos fazer mais, além do que está sendo feito? Então, o que pode ser feito a mais para esses doentes é a associação de uma droga que possa melhorar o nível de neutrófilos, de granulócitos. A gente chama isso de administração de um fator que melhore, um fator estimulador de colônia de granulócitos. Então, a administração de uma droga que é um fator estimulador de colônia de granulócitos. A decisão de prescrever essa droga, desse fator estimulador de colônia de granulócitos, ela deve ser conversada com o colega da oncologia, com o colega da hematologia, se for o caso, né? Nós, como clínicos, eu estou falando como intensivista, a gente certamente sabe disso, mas nós vamos reportar também ao colega ali da especialidade e, naturalmente, ele vai dizer, olha, Afonso, vamos associar esse esquema aí para melhorar de maneira mais rápida essa granulocitopenia, essa neutropenia, para que o doente tenha uma chance maior de responder às medidas que estão sendo tomadas. Ok? Então, olha, neutropênico febril, admissão no hospital, coleta de culturas, início do cefepime dentro de 1 hora, se reportar ao colega da oncologia ou da hematologia, se for o caso, e conversar com ele sobre a administração da associação de um fator estimulador de colônia de granulócitos. Aqui eu tenho um slide que fala dos micro-organismos que podem causar esse tipo de infecção, a cobertura inicial é com cefepime, e o que eu estou discutindo agora, o que mais pode ser feito, está ali, ó, granuloquine. O nome dessa droga, fator estimulador de colônia de granulócitos, é o granuloquine, que é a filgastrina. A prescrição dessa droga, ela se dá, como eu já falei, através da consulta ao colega da especialidade. Qual é o objetivo da prescrição dessa droga? Fazer com que a medula produza uma quantidade maior, né? É um fator estimulador de colônia de granulócitos, como eu já falei, ela vai fazer com que a medula produza uma quantidade maior de granulócitos, com isso melhorando a granulocitopenia, melhorando a leucopenia, e com isso faz com que o paciente tenha uma chance maior de se recuperar desse quadro grave de infecção, que é a neutropenia febril. Então, falamos sobre neutropenia febril e conduta. O outro caso, a outra questão que a gente vai discutir é isso aqui. Vamos lá. Curiosidade também, né? Só para ilustrar. Paciente de 70 anos, né? Se apresenta com febre elevada. Estamos fora aí da pandemia da Covid, né?
refere a aparecimento de tosse com secreção amarelada há 3 dias, vários episódios de febre elevada nos últimos 2 dias, motivando sua vinda ao pronto-socorro. Ao exame, luz, sinais vitais normais, exceto pela presença de febre, ausculta pulmonar com roncos e estertores bibasais mais nítidos à direita. Exames complementares, hemograma com leucocitose e desvio, coagulograma normal, ureia e creatinina normal, glicemia elevada, sódio e potássio normal, EAS sem alterações, raio-x de tórax com uma condensação com broncograma aéreo. Então, estamos diante aí de uma pneumonia e o paciente merece ser hospitalizado e tratado. E temos ali um problema a ser resolvido, além da infecção, né? Coleta de culturas, início do antimicrobiano, como a gente já comentou na outra aula, e a gente tem um problema, como é que eu vou resolver essa questão e por que ela está ocorrendo, que é uma glicemia elevada, né? Eletrocardiograma dentro dos limites da normalidade. Bom, está ali a questão. Ao fazer a prescrição desse paciente, como você procederia quanto ao controle da glicemia? No dia a dia do hospital, a gente chama esse controle da glicemia de controle metabólico. 3 questões, né? Como a gente faz? O médico, ele faz o diagnóstico e trata o paciente. Faz o diagnóstico e trata o paciente. Tratar o paciente hospitalizado significa fazer uma prescrição. E eu vou colocar os itens ali na prescrição. Dentre esses itens, eu tenho que colocar um item para controlar a glicemia, que a glicemia está elevada. Para que isso possa ser feito, né, eu agir de maneira correta, tanto em relação ao diagnóstico quanto à questão do tratamento, eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Então, isso inclui identificar por que essa alteração da glicemia está ocorrendo, que é o que a gente vai falar agora. 4 questões a serem colocadas antes da prescrição. Quer dizer, esse tipo de conhecimento eu já devo ter para poder, nesse momento, fazer a prescrição do paciente. Quer dizer, aquilo para mim não é um fato novo. Eu sei que existe um problema e como vamos resolvê-lo. Como podemos classificar esse paciente com hiperglicemia? Por que ocorre hiperglicemia neste modelo de paciente? A hiperglicemia não tratada pode levar a desfechos desfavoráveis. Como aborda essa questão? Quer dizer, tudo isso eu devo ter conhecimento para poder, nesse momento, fazer a prescrição da paciente. Então, exercer a medicina é difícil, porque o que eu estou fazendo agora, eu preciso de um processo cognitivo, eu preciso de um armazenamento de dados prévio para eu poder decidir o que eu estou fazendo agora. Então, vamos lá. Como o paciente com hiperglicemia, né, que se apresenta no hospital, será enquadrado? Existem 3 possibilidades. Uma é que o paciente já é diabético, então ele vai falar para você, eu sou diabético, eu já tenho esse diagnóstico, venho sendo tratado e agora eu estou sendo hospitalizado por essa questão recente aí, que é uma infecção. Outra é que eu estou fazendo um novo diagnóstico de diabetes, né? O paciente tem uma glicemia de jejum maior que 125 ou uma avaliação da glicemia em qualquer horário durante o tempo de hospitalização maior que 200 e confirmada mantida após a alta. Quer dizer, o doente fez a hiperglicemia, evoluiu com níveis maiores durante o tempo de hospitalização e continuou hipoglicêmico após a alta. Então, na verdade, eu estou fazendo agora, nessa hospitalização desse paciente, um novo diagnóstico de diabetes. Ou ele já tinha o diagnóstico, ou eu estou fazendo agora. Uma terceira possibilidade, bastante comum também, é o que a gente chama de hiperglicemia relacionada ao estresse. É uma glicemia de jejum maior que 125 ou uma avaliação da glicemia em qualquer horário durante o tempo de hospitalização maior do que 200 miligramas por decilitro, que reverte para a fácil normalidade depois da alta. Quer dizer, o doente internou por conta de uma infecção, ele está hiperglicêmico e nós vamos ver o que a gente vai fazer para controle dessa glicemia, mas na medida em que a infecção melhora, o doente resolve lá o quadro pneumônico, essa glicemia desaparece e quando o doente tem alta, ele não precisa mais tratar a hiperglicemia. A gente chama isso de hiperglicemia relacionada ao estresse. Então, são 3 possibilidades. Num primeiro momento, né, as 2 possibilidades, quer dizer, se o doente fala que é diabetes, é óbvio que ele está hiperglicêmico por causa do diabetes. E ainda assim sobram 2, né? Se não é o caso do paciente dizer que é diabético, eu posso estar diante dessas 2 outras possibilidades.
um novo diagnóstico de diabetes ou hiperglicemia relacionada ao estresse. Eu já expliquei como que a gente faz o diagnóstico e, no primeiro caso, quando eu confirmo um novo diagnóstico de diabetes mellitus, o doente vai continuar precisando tratar a normalidade glicêmica e, no outro caso, na medida em que a infecção melhora, aquela intercorrência seja resolvida, né, o que levou ao hospital, ele volta a glicemia para níveis normais, que é a hiperglicemia relacionada ao estresse. Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Aqui é a ação da insulina, né? Como que a insulina age no nosso organismo através dos receptores da tirosinoquinase, né? Ali na membrana celular tem o substrato desses receptores, e aí você vai ter como hormônio anabólico a síntese de proteína, depósito ali como gordura nos adipócitos, o estímulo à produção do excesso ali de carboidrato como glicogênio hepático, crescimento e expressão do gene e abertura dos canais transportadores de glicose para a glicólise e a produção de energia para a viabilidade celular, né? Possibilidades colocadas para explicar a hiperglicemia relacionada ao estresse. Então, temos lá, o dente está fazendo uma infecção, existe lá bactéria, produtos bacterianos, né, como a endotoxina, as bactérias gram-negativas. Nós temos uma resposta inflamatória, né? Eu tenho a infecção e eu tenho uma resposta inflamatória. A ativação dessas vias inflamatórias, através de sinalização na membrana celular, fazem com que essas vias produzam liberação dos chamados mediadores inflamatórios, que são as citocinas. Então, como exemplo ali, TNF, fatores de necrose tumoral, interleucina 6. Essa ativação de vias inflamatórias modificam vias de sinalização intracelular, que interferem na via da tirosinoquinase, na geração do substrato dos receptores da insulina, nos canais transportadores de glicose, levando à resistência insulínica. E essa resistência insulínica causa a hiperglicemia. Então, vejam só, os produtos bacterianos e a resposta inflamatória modificam as vias de sinalização, levando à resistência insulínica e à hiperglicemia. Um outro mecanismo é a ativação do eixo hipófise hipotálamo suprarrenal, né? O aumento dos hormônios contrarreguladores, catecolaminas, cortisol, glucagon, levando ao aumento de substratos para a geração de glicose, quer dizer, isso é uma resposta endócrino-metabólica a uma infecção, né? A ativação desse eixo, hipotálamo, hipófise suprarrenal. Você tem o aumento ali de substratos, né? Alanina, glicerol, ácidos graxos livres, lactato, que a nível hepático determinam o aumento da glicemia através da neoglicogênese. Também no fígado, nesse contexto, ocorre aumento da glicogenólise, a quebra do glicogênio. Tais fatos determinam a hiperglicemia. Então, eu tenho ali a ativação do eixo, liberação de hormônios contrarreguladores e isso faz com que possa ocorrer a hiperglicemia. Então, tenho a resistência insulínica por um mecanismo e o aumento da glicemia por outro mecanismo, e essas catecolaminas e o cortisol também interferem na via da tirosinoquinase, colaborando para a resistência insulínica e a hiperglicemia. Então, quando eu tenho um insulto, e no caso aí a infecção, uma infecção de maior gravidade, eu tenho mecanismos que fazem com que ocorra a hiperglicemia. Bom, a própria resistência insulínica, a hiperglicemia, contribui para amplificar a resposta inflamatória através de um círculo vicioso. A resposta inflamatória intensa e generalizada leva à disfunção de órgãos e sistemas e óbito. Então, quando eu tenho essa resposta inflamatória, eu tenho a resistência insulínica e a hiperglicemia. E essa resistência insulínica e a hiperglicemia faz com que essas vias sejam mais ativadas. Então, é o círculo vicioso que colabora para falência de múltiplos órgãos e sistemas e uma chance maior de óbito. Então, é por isso que um doente com uma infecção grave evolui com hiperglicemia. Um doente grave no CTI, ele é caracterizado por essa resposta patológica e prolongada, né? E isso colabora para a resistência insulínica e a hiperglicemia.
Aqui é um trabalho que fala que esses doentes que evoluem com hiperglicemia relacionada ao estresse têm uma chance maior de óbito, né? Aqui descrevendo dois modelos no paciente que evolui com infarto agudo do miocárdio, com e sem diabetes. Quer dizer, os doentes têm uma chance maior de óbito quando evolui com hiperglicemia relacionada ao estresse. Esse é um artigo muito interessante, ele tem 20 anos, né, foi publicado em 2001, e ele modificou a nossa prática clínica. Essa autora, Van der Berg, ela mostrou que nos doentes graves que estavam evoluindo com hiperglicemia relacionada ao estresse, o controle da glicemia, o controle metabólico diminuiu a mortalidade. Olha que interessante, né? Então, eu trato o meu doente grave e controlo a glicemia. Trato o doente grave e ajo no sentido de controlar a glicemia, e com isso eu tenho benefícios, né? Aqui ele mostrou que quando a gente controla a glicemia de maneira correta, né? E ela chamou isso de tratamento intensivo, né? Você tinha uma diminuição do tempo de internação e uma sobrevida maior. Esse artigo é muito interessante e é um artigo que todos nós mudamos a nossa prática clínica a partir do momento que ele foi publicado. É a doutora Van der Berg, né? A terapia intensiva com insulina diminuiu a chance de infecção dentro do hospital, a resposta inflamatória, a injúria renal aguda e a necessidade de hemodiálise, a polineuropatia do paciente crítico, a necessidade de hemotransfusão, tempo de ventilação mecânico, tempo de UTI, número de mortes por sepse e DMOS, independente da história de diabetes ou hiperglicemia. Então, como que nós fazemos isso dentro do hospital? Nós temos duas maneiras. Uma maneira simples, que nós vamos fazer em todo mundo, vamos, digamos assim, colocar na prescrição de praticamente todos os doentes que são hospitalizados, e uma outra quando eu tenho uma glicemia mais elevada que eu não estou controlando dessa maneira inicial. Então, vamos lá. Essa aqui é um exemplo de uma tabelinha que a gente coloca numa prescrição de um doente hospitalizado para controle da glicemia. Então, eu vou lá fazer minha prescrição e vou colocar o seguinte: glicemia capilar de 4 em 4 horas, insulina regular subcutânea de acordo. Por que eu estou escolhendo a insulina regular? Porque é de ação curta, né? Essa insulina é a insulina apropriada para o controle da glicemia do paciente hospitalizado, que eu tenho uma ação curta e eu consigo manuseá-la melhor. Uma ação ali entre 4 a 6 horas eu consigo manuseá-la melhor. E eu através da glicemia capilar, eu tenho níveis de glicemia. Então, uma glicemia entre 0 a 180, eu não vou administrar nenhuma insulina. Aí eu tenho uma tabelinha, 181 a 240, 4 unidades, 241 a 280, 8 unidades, 281 a 320, 12 unidades, e avisar caso esteja maior que 320 ou menor que 70. Avisar quem? Avisar o médico. Vocês podem encontrar em alguns hospitais uma tabela que é um pouquinho diferente dessa, mas o princípio é o mesmo, é monitorar a glicemia através da glicemia capilar e controlar a glicemia através de uma tabelinha com administração de insulina regular subcutânea. Então, se vocês olharem dentro de um hospital uma prescrição no paciente, vocês vão encontrar o controle da glicemia dessa forma. Pode ser que haja um outro tipo de ajuste aqui, mas o princípio é o mesmo. Normalmente, quem toma conta disso, quem administra a insulina e faz a glicemia capilar em intervalos regulares, é a enfermagem. Então, ela vai fazer lá a avaliação da glicemia capilar e vai administrar a insulina. E, naturalmente, ela vai avisar o médico: doutor, a glicemia está muito alta, eu tenho que avisar o senhor, deu lá acima de 320. E você vai tomar providências, a gente já vai conversar quais, né? Ou o paciente está evoluindo com hipoglicemia, você será avisado também para tomar providências. Então, a enfermagem é que toma conta disso, e quando você vai evoluir um doente que está internado, né? Então, o doente internou ontem, eu vou evoluir o doente hoje. Eu vou pegar ali a folha da enfermagem, o balanço hídrico, né, para a gente ver se o doente fez febre, não fez febre, quanto ingeriu de líquido, quanto perdeu, e eu vou ver
quantas unidades de insulina tomou ali no controle metabólico, ali no controle da glicemia desse paciente. Então, isso faz parte da nossa atividade, tanto prescrever quanto monitorar o que aconteceu. Caso eu não consiga resolver a glicemia elevada dessa forma, e muitas vezes a gente não consegue, porque a glicemia continua elevada, né? Nós vamos agir de outra maneira. Então, está ali. Ó. Aqui, só para complementar esse slide, pode haver outras tabelas com pequenas diferenças na dose, no intervalo do valor da glicemia, alguns hospitais, mas o objetivo é o mesmo. De uma forma simples, controlar a glicemia, sendo paciente diabético ou não. Como eu já falei, eu posso estar diante de uma hiperglicemia relacionada ao estresse. Bom, exemplo 2. Para ser usado quando temos maiores níveis de glicemia desde o início ou o esquema anterior não teve bom resultado no controle da glicemia. Quer dizer, eu comecei com aquele, mas a glicemia continua elevada. Tal esquema só pode ser usado em unidade fechada. Unidade fechada é igual ao CTI, onde o doente tem monitorização e equipe treinada para tomar conta ali dele 24 horas o tempo todo, né? Por quê? Porque nós vamos utilizar insulina venosa para controle da glicemia, o que a gente chama de dripping de insulina, infusão venosa contínua de insulina regular. Indicada quando? A gente não está falando aqui de diabetes compensado, que nós temos a situação de quando nós usamos esse tipo de insulina, né? O estado hiperosmolar, ou coma hiperosmolar não cetótico, e a cetoacidose diabética. Então, mas está indicado nessas situações o uso do drip de insulina. Quando a gente tem glicemia muito elevadas e não controle com o esquema anterior que eu acabei de mostrar. Então, eu estou lá com o meu doente, que ao invés de eu controlar a glicemia, ao contrário, ela continua subindo. Então, aquilo que eu estou fazendo não está dando mais certo. O que eu tenho que fazer? Usar o drip de insulina. Como é que a gente faz com o drip de insulina? Eu vou fazer o seguinte, preparo da solução para drip de insulina. Eu vou pegar 99 ml de soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9%, e vou colocar 1 ml de insulina regular. 1 ml de insulina regular são 100 unidades. Então, eu vou ter 99 mais 1 ml, 100. Desses 100 ml, eu tenho 100 unidades de insulina. Então, para cada 1 ml, eu tenho uma unidade. Isso vai ser administrado através de uma bomba infusora. Glicemia, naturalmente, se eu estou administrando insulina venosa, por drip de insulina, eu tenho que ter um controle mais próximo da insulina. Da glicemia. Então, a nossa glicemia capilar, ela vai ser feita, ou a glicemia lá no laboratório, ela tem que ser feita de hora em hora. Risco maior de hipoglicemia com o controle estrito. Quer dizer, se eu estou fazendo drip de insulina, eu tenho um risco maior de hipoglicemia. Então, por isso é que tem que ficar numa unidade fechada, onde eu tenho o médico e a enfermagem treinada para isso. Protocolo do setor tocado pela enfermagem. E quando eu controlo a glicemia e ela chega ali na faixa de 200, 250, o que eu vou fazer? Eu vou suspender o drip de insulina e retornar para o controle com glicemia regular e com glicemia capilar e insulina regular subcutânea de 4 em 4 horas. Muito bem. Vamos interromper o compartilhamento para ouvir vocês. Vamos lá. Eu estou aqui vendo o chat e eu estou pronto aí para responder as dúvidas das duas apresentações. Por favor, podem abrir o microfone e falar. Eu tenho aqui 69 pessoas na sala. Eu gostaria de ouvir dúvidas. Professor, Pode falar, Débora. no caso da hiperglicemia, na urgência extrema, eu faço o drip. Mas se for uma hipo, qual é a minha conduta? A conduta, Débora, na hipoglicemia é a administração de glicose hipertônica. Boa pergunta, eu esqueci de falar. Quando eu tenho o episódio hipoglicêmico, eu tenho que administrar imediatamente glicose hipertônica para resolver a hipoglicemia. Senão eu posso perder o doente por hipoglicemia severa. Ok? Glicose hipertônica e... Administrado intravenosa. Ok. E qual é o volume de administração? Nós temos, normalmente a gente faz 2 ou 4 ampolas de glicose hipertônica na veia do paciente.
para correção da hipoglicemia. Ok? Ok, obrigada. E eu tenho a glicemia capilar, quer dizer, depois de eu administrar. Vamos dar Débora, eu posso ter um doente que está sonolento por causa de hipoglicemia. A enfermeira vem me avisar, doutor, a glicemia capilar deu 40 e o doente está lá sonolento por causa de hipoglicemia. O que eu vou fazer? Administrar 2 ou 4 ampolas de de glicose hipertônica na veia desse doente e vou, logo a seguir, fazer a glicemia capilar. Mas quando eu administro a glicose, o doente melhora, o doente acorda. Ele estava sonolento por causa da hipoglicemia. Quando eu corrigi a hipoglicemia, o doente voltou ao normal, ficou normal, voltou a acordar. Eu não posso, já que você perguntou, e eu estou explicando como nós funcionamos, né? Eu não posso demorar a corrigir, porque a hipoglicemia severa, causando comprometimento do estado clínico do paciente, ela pode causar o coma hipoglicêmico. Esse coma hipoglicêmico é o doente estar irresponsivo por causa de hipoglicemia. Se eu resolvo imediatamente, o doente acorda. Se eu não resolvo imediatamente, quer dizer, se isso demora um tempo maior, a enfermagem não me avisa, ninguém vê que o doente está em coma hipoglicêmico, né? Eu vou corrigir a glicemia com a administração de glicose hipertônica, o doente não acorda. Isso é uma situação péssima. Quer dizer, o doente vai continuar em coma por causa de hipoglicemia severa. Por quê? Porque não foi detectado, não foi resolvido a tempo. Ninguém tomou conta, a enfermagem não avisou e o médico não tomou providência, né? E no final disso tudo, o responsável é o médico. Então, por isso que eu disse, se eu vou usar insulina venosa para controle metabólico, para níveis maiores de glicemia, né? Quando eu estou tratando uma cetoacidose diabética, um coma hiperosmolar não cetótico, ou então dentro da UTI com doente grave, com níveis maiores de hiperglicemia por conta de hiperglicemia relacionada ao estresse, eu vou usar o drip de insulina. Mas tem que ser numa unidade fechada, onde eu tenha monitorização e equipe treinada. Jamais nós vamos prescrever insulina venosa em enfermaria. Não existe prescrição de insulina venosa em enfermaria. Por quê? Ninguém vai tomar conta. Eu tenho que fazer glicemia de hora em hora e a enfermagem tem que tomar conta. Ninguém vai fazer isso dentro da enfermaria. Então, não se prescreve insulina venosa numa enfermaria. A gente só vai fazer isso dentro de uma UTI, onde eu tenho condições de tomar conta. O Pedro está fazendo uma pergunta se a hiperglicemia causada pelo aumento do cortisol pode acontecer em paciente internado com uso de corticoide. Nesse caso, manteria o corticoide ou só faria a correção com a insulina ou você para o uso de corticoide nesse paciente? Depende, Pedro. Se o doente necessita absolutamente do uso de corticoide, ele vai continuar usando corticoide e nós vamos fazer o controle metabólico ali com o controle da glicemia e o uso de insulina. Se eu posso diminuir a dose do corticoide, se isso for possível, nós vamos diminuir a dose de corticoide para níveis menores e aí fica mais fácil eu controlar a glicemia, né? Mas se eu estou pagando o preço da hiperglicemia por causa do uso de dose elevada de corticoide, eu vou usar o corticoide e vou controlar a glicemia dessa forma que eu acabei de explicar, com o uso de insulina regular subcutânea. Ok? Professor? Pode perguntar. Professor. Então, no caso, na situação do caso 1, da neutropenia febril, sim, a gente inicia o antibiótico empírico, né? Como você falou, aí você inicia o cefepime. Sim. O cefepime é de largo espectro e ele cerca mais a gram-negativo e gram-positivo. Não cerca, né? Você poderia iniciar algo para gram-positivo, como a vancomicina? Não. Empiricamente? Não, porque nesse primeiro momento eu não estou pensando em MRSA. E o medicina imunossensível é coberto pelo cefepime. Pelo cefepime, né? Sim. Então, e em caso de fungos? Fungos, não. Pensando... Não está coberto. Também não. Não, eu vou fazer... Não, mas aí Não, deixa eu te ajudar nesse raciocínio. Se eu iniciei esse esquema e o doente, vamos lá, a medicina é cheia de detalhes, né? Eu, quando dando aula para vocês, eu estou falando do mais provável, né?
Mas vamos aí para os detalhes, já que você tocou no assunto, né? Então, a primeira escolha é o cefepime. Se o meu doente... Eu lembro que eu colhi cultura ali no início, correto? Então, ali na frente eu vou ter... Eu colhi hemocultura e na frente isolou lá um Staphylococcus resistente ao oxacilina, o MRSA. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o esquema que eu estou fazendo. Vou associar, por exemplo, a vancomicina, que eu vou falar. A outra opção é eu estar tratando o doente neutropênico febril e a febre não melhorou. Então, eu estou tratando por 48 horas e a febre não melhorou. 48, porque se eu iniciei o esquema antimicrobiano, eu associei ali a filgastrina. O que eu espero que aconteça? Que dê febre, que melhore a febre cedo e melhore o número de leucócitos. Agora, vamos pensar o seguinte, eu fiz isso e a febre não melhorou. Se a febre não melhorou, nas próximas 48 horas, algumas possibilidades devem ser colocadas, né? Eu estou tratando de maneira inapropriada, porque é um outro micro-organismo que ainda não saiu o resultado da cultura, ou existe a presença ou a possibilidade da infecção fúngica, como você citou. Então, se eu estou tratando por 48 horas, 72 horas, a febre não cedeu, e eu ainda não tenho resultado de culturas, eu estou autorizado à associação do antifúngico. Ok, Douglas? Mas não no primeiro momento. No primeiro momento é só o cefepime. Porque eu pensei, já que não sabe, cerca tudo, né? Mas um antifúngico ele não faz parte nesse primeiro momento, não. É só o cefepime. E aí, em 48, eu também poderia associar a vanco, sendo que eu não tenho ainda. Não. Só o cefepime mesmo. Você vai mesmo. aguardar a cultura e vai esperar. E o que você vai fazer, se a febre não cedeu, em 48, 72 horas, né? Você vai associar o antifúngico. É isso. Entendi. Tá bom, obrigado. Nada, Douglas. Mais perguntas, por favor. Professor, eu queria retornar ao caso 2. Pode falar, na questão da... Então, eu queria retornar ao caso 2 na questão da hipoglicemia. Sim. Porque, por exemplo, eu fiz a correção da hipo e o paciente continuou no estado comatoso. Como que eu conduzo a situação? Você ficou preocupado com o que eu falei, não é isso, Débora? Fiquei. Você não vai resolver, o doente não vai acordar mais. Se ele ficou em coma hipoglicêmico e você demorou a corrigir a hipoglicemia, você vai corrigir a hiperglicemia com a administração de glicose hipertônica e o doente não vai acordar. É horrível isso, mas ocorre. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Vou repetir. Não se prescreve insulina em dripping em local onde você não possa monitorar, com glicemia de hora em hora. O médico tem que ter muito cuidado com as coisas que ele faz, porque senão ele pode induzir dano ao paciente, efeito adverso grave, entendeu? Então, na maioria das vezes, a enfermagem vai te avisar, doutora, deu 50 de glicemia. Aí você corrige, suspende a insulina e corrige a hipoglicemia com a administração de glicose hipertônica. Pronto, o problema está resolvido. Nem sonolência o doente fez. Entendeu? Mas eu posso ter problemas mais sérios, né? Quando eu estou cuidando de um paciente. Então, a gente tem que se cercar de cuidados. Qual é a principal mensagem? Vou repetir. Jamais prescreva insulina em dripping em local que você não possa tomar conta direito do doente. Isso é crime. É crime, não pode. Não pode botar numa enfermaria insulina em drip, vou lá bater papo, tomar café, ver outro doente, a enfermagem está fazendo outra coisa. Daqui a pouco você vai encontrar o doente em coma, ou parou, ou está em coma, e você corrige a glicemia lá com glicose hipertônica e não vai mudar nada, vai continuar em coma. E nesses casos também, professor, pode colocar na prescrição, né? Controle de hora em hora. Não, é obrigado a colocar. É obrigado. O protocolo inclui a glicemia de hora em hora. Quem faz isso é a enfermagem. A enfermagem ela trabalha junto com o médico, né? Então, você tem um protocolo de administração de insulina em dripping, uma tabelinha de acordo com a glicemia, que você vai aumentar ou diminuir de acordo ali com a glicemia horária, né? Isso normalmente toda UTI tem, é tocado pela enfermagem, mas você está de plantão, você sabe o que está acontecendo. A enfermagem vai falar com você, doutor, a glicemia continua a subir, o que eu faço? Aumenta a dose lá do drip de insulina.
A glicemia chegou a 200, o que eu faço? Paro o drip de insulina, vamos para a insulina regular subcutânea, de acordo com glicemia capilar. Entendeu? Doutor, a glicemia deu 80. Professor, desculpa te interromper rapidinho. Essa parte faz parte até da rotina da enfermagem, da prescrição da enfermagem. Lógico. Essa parte de HTG, e aí quando encontra problema, aí avisa o médico responsável. Lógico. Isso faz parte do trabalho da equipe da enfermagem e o médico está dentro desse processo. Porque ele é que prescreve, né? Ele é que prescreve. Então, na verdade, a enfermagem ela faz parte da rotina de prescrição da enfermagem, que a prescrição da enfermagem é um pouco diferente da medicina, mas ela tem a sua rotina do seu checklist, do que conferir. Inclusive, eu sou enfermeira e aí eu afirmo isso com muito carinho, porque é uma parte da medicina, assim, a enfermagem que contribui muito com a medicina. Lógico. É um trabalho sensacional para quem trabalha Você em está certo, é isso médica. mesmo. Por isso é que a gente chama de equipe multidisciplinar, que está todo mundo trabalhando junto, com cuidado para atender aquele paciente. O Pedro está perguntando em relação ao uso de antifúngico, né? Se pode ser anfotericina B. É uma das drogas antifúngicas, pode ser utilizada sim. Você tem outras opções que não teriam tantos efeitos adversos ali quanto utilizado. Professor, naquele primeiro caso, quando você não opta pelo granuloquine, você falou que você vai conversar com outros profissionais, e aí qual seria uma indicação de não usá-lo? Seria? Ronald, você está falando, né? Ronald. Isso, professor. Ô, Ronald, eu sou clínico, sou intensivista e algumas vezes a gente fica hipertrofiado, né? Então, a gente vai aprendendo com a vida. Por isso que eu falei, tem que conversar com o colega da especialidade, ou oncologista ou hematologista, né? Então, vou te dar um exemplo, Ronald. Eu admiti uma doente uma vez que estava tratando leucemia mieloide aguda. E ela fez neutropenia febril, LMA. E aí foi para o CTI, com neutropenia febril. No dia seguinte, a hematologista lá no Hospital do Galeão, a gente tem uma opção de serviços, né? Tem inclusive serviço de hematologia, de oncologia, né? Como internou a LMA no CTI, grave, ela foi lá ver o caso. E eu estava ali no CTI conversando, falei, olha só, admiti essa doente e está com um quadro grave de neutropenia febril, e colhemos cultura, iniciamos antibiótico, estava na ventilação, choque, aquela história toda ali no doente grave. Eu virei para ela e falei assim, eu acho que tem que prescrever o granuloquine. Ela virou para mim e falou assim, Afonso, não se faz granuloquine em leucemia. Eu fiquei quieto. Não se faz. Por que a gente está passando um limite ali de prescrever coisas que naquele momento não são apropriadas. Falou, não se prescreve granuloquine em paciente com leucemia mieloide aguda. Ou seja, eu estava com chance de fazer uma besteira. Aprendi. Então, o que eu aprendi? Afonso, antes de prescrever o granuloquine, que eu sei que deve ser feito em casos selecionados, converse com o especialista. É lógico que o especialista sabe disso, né? Mas você não... O médico da emergência, ele está sujeito, ele tem que fazer as coisas certas. Então, estou contando para você um exemplo que aconteceu comigo. O hematologista me repreendeu, tipo assim, Afonso, fica na tua, não é para você prescrever isso. Está errado prescrever granuloquine em doente que tem neutropenia por causa de LMA. Eu fiquei quieto. Muito bem, a senhora está certa, muito bem, vamos lá. É assim. Entendeu, Ronald? Por isso que quando eu dou aula, eu falo assim, consulte o colega da especialidade. Porque esse ano eu vou fazer 44 anos de formado. Eu já fiz muita coisa certa e também já cometi erros, né? Então, eu estou contando para você um erro que eu fui impedido de cometer pela intervenção da colega da hematologia. Ela me ensinou, não faça isso, senão você vai fazer besteira. O que eu fiz? Fiquei quieto, aprendi. Beleza, obrigado.
Mais dúvidas? Mais alguma dúvida? Não? Eu tive uma colega, né, da sua turma me sinalizou a respeito aí da visualização da aula de anemia na turma B, que não está conseguindo visualizar, que eu só coloquei na turma A. Então, eu estou pedindo desculpa, vou colocar agora o link da aula de anemia na turma B também, tá? E quando terminar essa aula, eu vou colocar o link dessa aula na turma A e na turma B para que vocês possam rever. Então é isso. Se não tiver mais perguntas, eu peço que vocês coloquem ali no chat o nome escrito presente para que eu possa ter o controle da frequência, né? Nós estamos com 82 alunos em sala, provavelmente é a turma completa. Então, por favor, coloquem o presente, podem sair. Um abraço para vocês. Acho que a gente está no pior momento da pandemia aí e vamos tomar cuidado, vamos ficar quieto, né? Porque a vacina, pelo jeito não, é a única solução e a gente, nesse momento, tem que ficar quieto com medidas para diminuir a transmissão, tá? Professor, você vai disponibilizar aquele artigo do segundo caso para a gente lá? Qual artigo? Aquele que você falou do estudo da hiperglicemia. Eu vou ver aqui se eu acho no meu computador. Vou ver. Se eu achar, eu boto lá também, tá? Mas não prometo, porque às vezes a gente tem um artigo e demora a achar. Mas a aula, com certeza, eu vou colocar, tá? Ok. Professor, obrigada. Nada, Débora. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui para isso. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Paulo. Um abraço.